Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Milton, eu falo aqui do Psicotaco Podcast com meu amigo Maicon. Fala, Maicon. E aí, cara, tudo bom? Gente, muito prazer. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Maicon Oliveira. Eu falo aqui do Psicotalk Podcast também, junto com meu amigo Pablo, como foi apresentado agora. Nós somos estudantes do oitavo período até o momento que esse episódio está sendo gravado de psicologia e hoje a gente vai falar sobre TDAH. Nossa convidada de hoje é mestre em psicologia, né? Formada em psicologia e mestre em psicologia. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia e é psicóloga clínica de adultos com TDAH. É Elba Sá. É, te chegamos aqui com muito prazer, né, para falar contigo aqui sobre TDAH e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. A gente agradece aqui sua companhia hoje. Depois de muito tempo, né? A gente ficou tanto tempo É verdade. até... Conversamos muito tempo aqui, que já era desejo nosso aqui do podcast trazer a Elba já faz um tempo, a gente conversava, mas aí finalmente conseguimos trazer ela. E aí, Obrigada. hoje a gente vai falar sobre o TDAH, principalmente TDAH adulto, que é o público que você atende mais, né? Isso. E que é um tema também que é relevante, afinal, quando a gente fala de TDAH, muito se vem a ideia de criança, porque é geralmente o que tá ali no momento e é o que o tratamento acaba sendo mais funcional, né? Geralmente, quando tá ali no começo, na infância, o tratamento na criança tende a ser algo que é mais perceptível, né? Uma criança na escola, enfim, o pessoal percebe. Mas aí o adulto acaba tendo certos comportamentos que a gente trata como normal, a gente taxa de determinadas formas como algo pejorativo. E no final das contas é um transtorno. E aí, para falar desse transtorno, eu queria abrir com uma pergunta, né, sobre o que ele é, porque a gente vê na internet, principalmente no TikTok, em redes sociais, uma taxação muito grande de listas de você tem TDAH ou não, e aí você, pô, será que eu tenho? Vai se Descobri que você tem autodiagnosticando ali. TDAH. Teste de 5 minutos na internet se você tem TDAH ou não. E aí você sai de lá com um diagnóstico de pronto, eu tenho TDAH. Mas assim, no final das contas, o que é TDAH realmente? Pronto, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E quando eu falo de transtorno do neurodesenvolvimento, eu falo em um quadro que acarreta déficits, déficits ou diferenças nos processos cognitivos. Eu vou ter um prejuízo no funcionamento social, pessoal, social, dependendo do quadro, e eu vou ter também um funcionamento cerebral diferente. Tá? Outro ponto importante quando a gente pensa no que é um transtorno do neurodesenvolvimento é a sua apresentação até os 12 anos de idade. Então, se você tem a suspeita de ter TDAH, e isso começou agora, você com 20 e tantos, se não existem indícios antes dos 12 anos, a gente não pode falar que é o TDAH, provavelmente ele é mais explicado por um outro quadro. Claro que a gente precisaria, né, entender se a pessoa realmente ela não lembra, se a gente tem pessoas informantes que poderiam tirar essa dúvida, né? Por isso a entrevista com pessoas da família ou próximas, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma outra coisa que eu queria falar é, você até tocou no ponto que é as pesquisas, em sua maioria, elas estão direcionadas para a infância. Por isso a gente sempre ouviu falar na infância. E a maioria da população, das pessoas com TDAH realmente estão na infância. Só que a gente tem aí uma prevalência de 7,5 de crianças e 2,5 de adultos. Então, a gente tem uma prevalência ainda muito forte. Imagina, de toda a população mundial, 2,5 tem TDAH. Quanto isso não dá em números, né? É muita gente. Eu fico imaginando assim, o número de pessoas na fase adulta descobrindo que tem TDAH. E aí, como é que se dá esse processo de descoberta, já que depois que você cresce, e eu acredito que você pode me confirmar caso eu esteja errado, Sim. depois que você cresce, certos comportamentos ali que são propriamente ditos do transtorno, eles acabam sendo camuflados de alguma forma pelo sujeito que tem o transtorno. Sim. Então, como é que ele vai olhar para aquilo na fase adulta e dizer, bom, isso aqui não é realmente normal, não, eu não sou estranho, realmente isso aqui é por conta do transtorno. Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque o adulto, quando ele chega na fase adulta sem diagnóstico, logo cedo na infância, ele chega cheio de marcas, de feridas e de uma personalidade que se mesclou ao quadro. Certo? Então, ele vai crescer com características do transtorno que se mesclaram a quem ele é. Né? Então, por exemplo, a dificuldade de cumprir prazos, a dificuldade de gerenciar tempo, o jeito atrapalhado de ser. Ele
acha que ele é isso. E ele tem certeza, a sua identidade, as suas crenças de quem ele é estão mescladas ao quadro. E é muito difícil separar tudo isso, né? A gente vai ter que trabalhar essas crenças, enfim, mas isso já faz parte do tratamento. Mas o paciente com TDAH raramente chega na fase adulta, se ele não foi diagnosticado antes, só com TDAH. É muito raro ele vir sozinho. O TDAH sempre anda acompanhado. Mal acompanhado, né? Eu imagino. Geralmente, não só o TDAH, como acredito que outros transtornos também, né? Eles acabam meio que se perpassando, se atravessando, digamos assim, no quesito diagnóstico. E aí, no TDAH, né, quanto a esses comportamentos, que eu acho que é importante, provavelmente, o psicólogo ali fazer um diagnóstico diferencial muito bem feito. E quais seriam esses comportamentos do próprio transtorno, assim, né, já que a gente tá falando dos comportamentos, dos sinais e sintomas, o que geralmente vai além do que a gente já conhece, já que a gente é muito acostumado a ouvir que TDAH é falta de atenção. Só que falta de atenção a gente consegue ter por vários motivos. Por exemplo, se eu não dormir bem essa noite, provavelmente a minha atenção também vai estar prejudicada. Exato. Mas o que mais que tem que a gente acaba, às vezes, deixando de lado, que são esses comportamentos que a gente comentou agora na fase adulta, ou até mesmo na infância também? Olha, pelo próprio conceito do quadro, a gente tem um padrão persistente de desatenção, de impulsividade ou hiperatividade. Isso é o que a gente sabe do senso comum. Mas o que é isso na prática, né? Então, quando a gente fala do diagnóstico, eu tenho critérios a seguir. Um deles é o padrão de desatenção, que eu vou falar alguns pontos, e o padrão de hiperatividade e ou impulsividade, certo? Esse é só o critério A, tem B, tem C, tem D, tá? Para ser diagnosticado. Então, nossa, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Ok, você tem um critério com um especificador. Vamos ver se os outros você cumpre, tá? Então, eu até trouxe aqui alguns pontos, a gente sempre consulta, né, o DSM, para poder identificar de forma mais pontual. Aí a gente tem, por exemplo, no caso da desatenção, não presta atenção em detalhes, erra e nem percebe que errou, né? Se descuida no trabalho, faz um trabalho impreciso, por exemplo, isso para desatenção. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas prolongadas, por exemplo, leitura e aula, né? Então, aulas que às vezes são mais entediantes ou menos dinâmica. Parece que não escuta quando lhe dirigem a palavra. Então, às vezes está um pouquinho ali no mundo da lua. Isso é bem comum nesse quadro mais predominantemente desatento. Tem dificuldade de seguir instruções, né? Perde o foco facilmente no trabalho, por exemplo. É desorganizado. E, gente, é persistente. Eu não fui assim um tempo no período de transição da minha vida. É assim sempre, sem que fatores externos expliquem. Agora, tem um ponto importante que eu vou falar, dando uma pausa aqui, que é o seguinte: se a pessoa com TDAH ela está sendo supervisionada, eu tenho um coach, alguém que acompanha, ela costuma ter mais efetividade e esses sintomas tendem a diminuir. Tá? Isso é uma coisa importante. Eu ouço muito de pacientes, eles trazem isso espontaneamente. Eles dizem assim: eu queria ter uma babá, eu queria ter alguém me acompanhando, né? Para eu conseguir fazer as coisas. Que seria o trabalho, sei lá, não do psicoterapeuta, né? Porque a gente faz aquele encontro pontual, sei lá, de um coach, alguém que trabalharia assim de forma mais próxima, né? Focado em ações. Não segue instruções, é desorganizado, tem dificuldade, gente, de se envolver em tarefas que exijam esforço prolongado. Por exemplo, um relatório, né? Tem gente que enrola pra caramba no relatório, essa procrastinação já é comum. Mas isso é algo muito, muito frequente, assim, relatório, formulário, revisão de trabalhos longos, tá? Então, vocês percebem que eu falei de desatenção, mas eu falei de várias coisas que vão exigir a atenção. Por quê? O TDAH não é... Olha só, isso é até contraditório, mas vocês já devem até ter ouvido falar. O TDAH não é a falta de atenção. É a dificuldade de direcionar a atenção para aquilo que é necessário. Porque ele é muito motivação dependente. Tá? Então, a atenção depende muito da motivação, já que existe essa disfuncionalidade da dopamina e da noradrenalina. A gente tem uma disfunção metabólica, não só nisso, mas em várias áreas do cérebro que funcionam diferente, que dependeriam
desses dois elementos para funcionarem de forma mais fluida. Por exemplo, a ativação do córtex pré-frontal, que seria esse direcionador, e esse modulador da atenção é afetado pelo quadro, tá? Deixa eu finalizar aqui os critérios de atenção. Perde coisas, carteira, chave, documentos, óculos, se dispersa em pensamentos, esquece de pagar as contas, né? Então, aquela pessoa que sempre esquece as chaves e a carteira e a bolsa e o óculos, não é um esquecimento pontual. Sim. Então, meio que o que seria o divisor de águas seria o motivo de que a pessoa com TDAH realmente viveu isso desde a vida inteira, e uma pessoa que às vezes tá tendo aquilo, mesmo que em uma maior quantidade desses critérios, pode ser por outro motivo, né? Tipo, não viveu a vida inteira e realmente pode ser alguma outra parte da vida dela que tá afetada e ela tá respondendo comportamentalmente dessa forma, né? Exato, exato. Tudo que sobrecarrega nosso cérebro faz a gente desativar um pouco a nossa atenção a detalhes, entende? Afeta a nossa capacidade de concentração. Então, se você, por exemplo, se mudou ou está passando por dificuldades, é natural que você deixe algumas coisas dessas aqui, uma vez que a atenção é uma função cognitiva superior. E ela é a primeira a ser desativada quando o nosso cérebro está sobrecarregado. Você falou que a atenção do TDAH depende muito da motivação. Como é que funciona mais ou menos esse processo? Então, na verdade, como se manteria um TDAH motivado numa tarefa para que ele consiga, então, manter a atenção e aí executar o comportamento-alvo, digamos assim? Pronto. Tem vários pontos aí, né? Primeiro que a gente precisa trazer muito claramente a razão. A motivação intrínseca é baixa e a gente precisa trazer visivelmente essa motivação intrínseca. A gente trabalha muito com, por exemplo, o que eu quero alcançar com isso, como eu vou me sentir. Então, a gente usa uma motivação do futuro para o presente, Uma né? projeção ali. Eu ativo, quando eu penso, eu já sinto. Então, eu antecipo essa motivação. Essa é só um dos pontos. As razões pelas quais eu vou fazer, como eu vou me sentir se eu fizer aquela atividade. Aí entram outros aspectos, obviamente, porque não é só a motivação pura. Tem uma dificuldade de organizar, tem a dificuldade de priorizar, de ordenar, de classificar o que é mais importante, entende? Sim. E tem a dificuldade de motivação. Então, imagina que eu tenho a motivação, mas eu não sei o que eu faço primeiro, e eu faço uma coisa e acabou a minha motivação e a outra eu não quero fazer. Então, essa organização também faz parte, entende? Então, a gente conecta o paciente também aos seus valores, né? Às suas razões, aos seus objetivos futuros. Isso tem que estar muito claro. E, obviamente, os objetivos do dia, né? Porque às vezes a pessoa está ocupada com o futuro e se perde no presente. Nossa, tu falou algumas coisas assim que fazem com que a gente consiga começar a perceber, tipo, a dimensão realmente do problema, porque é uma dificuldade não só em concentração, como o pessoal acha, mas uma dificuldade em se organizar, em categorizar, em priorizar. Então, assim, vai se tornando um bolo de coisas que, se não tratado, né, traz impactos ali muito grandes para a vida da pessoa. Absurdo. E aí, eu já te perguntaria, quais impactos um não tratamento desse transtorno poderia trazer para a vida da pessoa, né? Uma pessoa que tem o transtorno e aí ela não busca tratamento, o que geralmente costuma acontecer na vida dela, ou que caminhos ela pode se tornar susceptível aí, digamos assim? Pronto, só abrindo um parênteses, e olha que eu nem te falei dos critérios da hiperatividade e impulsividade, né? Só aí você já ficou verdade, surpreso. Olha, geralmente as pessoas com TDAH, os adultos com TDAH já são pessoas com autoestima mais baixa, né? Existem estudos na literatura que trazem esse aspecto. São pessoas que têm crenças de incapacidade, né, de desamparo, esquemas de fracasso muito presentes, dificuldades com a autonomia, porque a vida foi levando eles a se encaixarem. Bom, se eu tenho dificuldade de começar uma tarefa de executar e tenho uma outra dificuldade que é muito frequente, que é
inicializar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual a ordem, eu sei qual a classificação daquilo, eu sei que é importante, mas eu não consigo sair daqui onde eu tô, entendeu? É como se existisse o que eles chamam de paralisação do TDAH. Você não consegue iniciar. Depois de iniciar, muitas vezes vai embora. Mas às vezes, se tiver bem estruturado, obviamente, né? Mas são pessoas que carregam muitos outros quadros, né? Comorbidades, TAG, depressão. São pessoas que muitas vezes começaram vários cursos e não terminaram, né? Tem muito isso da questão do estudo, né? Ou mudam de trabalho, ou aceitam trabalhos por impulsividade, depois desistem, entende? Então, é aquele taxado como, às vezes, inconstante, é o irresponsável, é o preguiçoso, né? Eu costumo dizer que preguiça não existe, porque sempre tem uma razão. O ser humano, ele quer progredir. Então, se existem aspectos que estão paralisando, tem um sentido aí. Mas, assim, existe uma globalidade, um prejuízo global na vida das pessoas quando chegam. Elas chegam com distorções sobre si, distorções sobre o mundo, distorções sobre a sua vida profissional. É muito global, é muito global o prejuízo. Ô, Elber, eu dando uma puxadinha já, você falou do componente hiperativo e impulsivo, e aí me surgiu uma dúvida, que é o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode também ser só o transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, ou pode também haver só a hiperatividade? Pode haver essa separação deles, ou eles sempre estão juntos? Olha, tu fez uma pergunta super importante, porque o termo TDA, ele já não existe mais. Não existe, né? Eu já ouvi falar antes, assim, aí eu fiquei em dúvida. Não, às vezes eu até ouço tanto estudantes, pessoas que não são da área e profissionais falando que o TDA não existe. De acordo com a classificação do DSM, isso é uma classificação bem antiga, uma denominação bem antiga. Existe o TDAH de apresentação combinada, que seriam características que cumprem o critério A, tanto para hiperatividade quanto para desatenção. Existe a apresentação predominantemente desatenta, porém apresenta sempre sintomas do outro quadro. Uma inquietação interna, né? Ela não tende a ser muito desatenta, ela tende a, sei lá, ela não tende a ser muito hiperativa, é mais desatenta, mas tem inquietação interna, que no adulto é uma das formas que a hiperatividade se apresenta. E tem uma predominantemente hiperativa e impulsiva. Além disso, além dessa classificação, então eu sempre vou ter transtorno de déficit de atenção, hiperatividade de apresentação combinada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de apresentação predominantemente desatenta, tá? Nunca só o TDA, nunca só. É como se, digamos assim, é como se sempre houvesse os dois, só que pode ser que em alguns casos a parte mais desatenta esteja como se fosse um botão de volume mais alto, e a parte hiperativa também, em outros casos, é mais ou menos assim? Mais ou menos, porque vamos supor que o paciente não tem nenhum sintoma da parte de hiperatividade e impulsividade. A denominação do quadro no DSM é TDAH, independente da predominância. Sim. Entendeu? Mas raramente, eu nunca vi até hoje ninguém que não tenha sintomas dos dois, mesmo tendo uma predominância. Tá? E aí eu tenho uma coisa, gente, que eu queria falar para vocês, que é assim, às vezes a pessoa tinha apresentação na infância e na fase adulta ela já não cumpre mais os critérios para o TDAH. Como é que eu falo isso? Sumiu o TDAH, ela não tem mais, ficou curada? Né? Não, ela vai estar em remissão parcial, certo? Ela tinha, mas hoje isso já não se apresenta. Então, a gente tem uma remissão. Mas ela tem sintomas que ela adaptou muito bem. Então, muitas vezes ela não precisa mais de medicação e nem de tratamento. Ela já se adaptou ao mundo. E eu tenho também a gravidade, que é leve, moderada ou grave, dependendo do nível de disfuncionalidade. Elba, mas hoje em dia, assim, na nossa sociedade, né? Porque hoje em dia tá tudo muito rápido, então... Tem, hoje em dia, vídeos curtos que a pessoa assiste. Normalmente, as pessoas não têm um critério tanto de seguir uma agenda fixa, que isso não é comum, entendeu? Não toda a gente faz isso, só quem, por exemplo, já trabalha com uma agenda um pouco mais fechada, mas quem, por exemplo, faz a mesma coisa todo dia, já não tem esse trabalho, porque já sabe que segunda a sexta, segunda a sábado vai lá pro trabalho lá basicamente todo dia. E aí como é que é? Porque, por exemplo, assim, hoje em dia tem a sociedade atual, ela tá muito facilitada para que você possa desenvolver traços, não transtorno, mas traços de TDAH. Porque, por exemplo,
A pessoa já fica acostumada com vídeo rápido, já acostuma ela, a atenção dela ficar em coisa curta. A pessoa, às vezes, ela, sei lá, ela ficou tão acostumada a fazer uma coisa assim, eu costumo só fazer isso aqui, aí a atenção dela já fica menor por causa disso. É numa sociedade que tá tão assim, como é que tu acha que a gente consegue diferenciar? Essa pessoa, ela só tá, por exemplo, com sono desregulado, Aham. com a atenção baixa mesmo, por Sim. motivo de sono, de, de, de prazer rápido, de vídeo curto, essas coisas. De uma pessoa que tá Sim. realmente com TDAH. Pronto, o TDAH, ele é TDAH independente de estar ou não imerso nessas facilidades, ou na tecnologia, ou no excesso de telas, certo? Esse é um primeiro ponto. Para um diagnóstico acertado, eu precisaria entender quem é essa pessoa quando ela não está em overdose de telas ou de coisas de dopamina fácil, certo? Tá, então esse é um ponto. Mas o que eu quero te falar é que todo mundo apresenta sintomas de desatenção e ou hiperatividade, tá? A diferença vai estar no nível, na persistência disso. Hora ou outra, todo mundo. Por quê? Se você perde sono, primeira função cognitiva afetada, a atenção, que é a porta de entrada para a memória, certo? Então, você tá com o dedo machucado, tua atenção já tá lá no dedo, entendeu? Até um dedo machucado pode simular TDAH, se você não for ali nos critérios direitinho, tá? Mas assim, o que eu quero trazer é isso, assim, hoje a gente vive numa competição injusta pela atenção, né? Tudo requer nossa atenção. Eu lembro, assim, 10 anos atrás, 15, né? Que não tinha toda essa facilidade, eu lia muito mais. Eu me sentia muito mais calma, tranquila, né? Hoje, eu não consigo. É difícil se a gente não fizer isso voluntariamente, intencionalmente. A gente fica o tempo todo querendo ser estimulado e a gente não sabe lidar com os momentos de tédio, né? Tem até a fala da professora Rochelle que ela chama de nadismo, a importância de não fazer nada. É essencial para o nosso cérebro armazenar as informações que a gente tem sido recebido, assim, ao longo do dia, entende? Então, a gente tá usando o nosso cérebro de um jeito diferente, sabe? É tipo usar uma cafeteira de um jeito errado e querer que ela continue funcionando. E a gente precisa ter esse cuidado, porque a nossa atenção, ela tem um limite. Eu não vou usar em tudo que eu quiser e no final, sei lá, à tarde eu quero estar bombando para minha aula. Não vai? Porque tanto o teu olhar, os teus olhos, quanto a musculatura dos olhos, quanto a tua atenção vão diminuindo. A gente tem uma energia vital diária que é limitada. Se a gente não usar adequadamente ou não repor, a gente vai fechando, tá? Então, como eu estava te falando, ter TDAH independe disso, né? Ele vai ter esse padrão contínuo, assim, ao longo da vida. Mas a gente também tem o fato de que isso agrava o TDAH. Isso piora o TDAH. Entende? Eu não sei se Sim. eu respondi a pergunta. Não, deu pra entender. Tu tinha falado até mais cedo sobre remissão dos sintomas. Você não tem como Remissão curar, mas parcial. dá pra ter uma remissão. Eu queria saber de ti, por exemplo. Tu atende muito paciente com TDAH. Bastante. Como é que funciona esse processo da pessoa até entrar no consultório, até a remissão dos sintomas? Quando já tá gritante, até, por exemplo, ela já conseguir se adaptar. Esse processo todo. Entendo. Às vezes não vai ter a remissão, vai ter uma adaptação. Por exemplo, ela preza muito pelo sono dela. Ela, se faz uso de medicação, usa direitinho. Não ingere bebida alcoólica. Tenta evitar tudo aquilo que vai ser agravante para o quadro dela. Né? Tenta estimulação demais com tela, tenta evitar a estimulação demais com telas, faz exercícios que exijam mais desse treino de atenção, por exemplo, leituras, filmes que ajudam também com a memória operacional, que é também uma das dificuldades no TDAH, né? Então, que é essa memória de curto prazo em que ela tem que manipular informações, guardar para usar depois, né? Então, a gente trabalha nessa direção de utilizar as estratégias para cada dificuldade, tipo metas SMART, para cada dificuldade uma estratégia, né? Se ela também é muito comum ter desregulação emocional, se ela tem dificuldade com as emoções, porque é o seguinte, o impulso, ele vem, e às vezes a emoção ela vem e não existe um freio para essa emoção. Então a pessoa vai sentir uma emoção muito forte. Também tem a ver com essa dificuldade no freio inibitório, né? Então ela vai ter muita dificuldade com as emoções também. Mas, óbvio, não é o mais destacado no quadro. Se for, a gente precisa investigar outras coisas também.
Sim, entendi. Tem essas funções neurológicas que você falou. E, assim, esses agravantes que tu acabou de falar, acredito que o TDAH, por ele ser um transtorno neurológico, né, onde você tem ali naturalmente alterações no próprio cérebro, esses agravantes seriam coisas que acentuariam esses problemas neurológicos por um curto período de tempo, seria isso, mais ou menos? Isso. Então, por exemplo, se ele já tem um déficit na atenção, né, em se concentrar em detalhes e assim por diante, se perde, se não dorme muito tarde, desorganiza o ciclo de sono, naturalmente ele já vai agravar os sintomas no outro dia, né? É tipo ter diabetes e não usar insulina ou, sei lá, comer açúcar de forma desorganizada. Ele vai ter um efeito muito maior do que uma pessoa que não tem o quadro, que consegue funcionar depois de perder uma noite ou parte da noite de sono muito bem, sabe? É como se o prejuízo é maior, mais visível, é mais perceptível. Pô, e me surgiu uma pergunta aqui que ela poderia ter sido feita até no começo, mas que também serve para agora, que é, por ser um transtorno mais neurológico, como a gente falou ainda agora, ele provavelmente venha desde o nascimento. Uhum. Mas eu queria te perguntar se há outros fatores, talvez até mesmo na gestação, assim, que contribuíssem para o surgimento do TDAH. No caso, como é que surge o TDAH em alguém? Já vem realmente desde a nascença, ou é possível que a pessoa apresente depois? Como é que surgiria, assim, como é que alguém, digamos, entre muitas aspas, pega TDAH, digamos assim? Porque é até feio falar assim, mas... Sim, eu te entendo. É uma pessoa que fala assim, eu acho que eu estou com TDAH, né? Como se fosse a ansiedade. Não, não há, né? Não é que eu seja o transtorno, né? Mas eu tenho um cérebro que funciona diferente. É mais ou menos isso. Olha, existe uma prevalência altíssima, né, da genética. Então, se você tem pai ou mãe ou pais, há uma prevalência de 70 e poucos por cento de herdabilidade. É muito alta. Entende? Os fatores ambientais, eles podem agravar o quadro, mas eles não vão te dar, né, esse poder de ter TDAH por causa disso. Um ambiente desorganizado, não. Existe uma alternabilidade, fala-se, tá? É um pouco tímido, tá? O que se fala sobre isso, mas existe sobre mães fumantes, né? Isso pesa. Pode ser um fator que impacte. Baixo peso ao nascer também, né? São alguns dos pontos que podem impactar, mas a genética ela é predominante. Cara, eu acredito que às vezes é que nem a questão do TEA, né? Porque, por Isso. exemplo, como é um transtorno de neurodesenvolvimento, a pessoa pode ficar desde cedo. Isso. Então, quando ela tá desde cedo e o tratamento ele é feito cedo, como o cérebro ainda tá mais plástico, ainda dá pra conseguir tratar. Porque imagina, aí de começo, a pessoa, por exemplo, desenvolve o TEA, aí ela não trata desde cedo. Quando tá mais, uma idade mais avançada, como o cérebro não tá tão plástico, ele fica com mais Isso. dificuldade de poder tratar, né? Nossa, sem dúvidas. São do mesmo grupo, né? Transtornos do neurodesenvolvimento. Então faz total sentido. A, quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Eu já vi pessoas dos dois lugares, uma diagnosticada na fase adulta, uma na infância e tratado, porque não adianta diagnosticar e não tratar, né? Que é o que Sim. acontece muito. É só o TDAH, né? Eu falo muito sobre isso no meu perfil. Lá no Instagram, que às vezes as pessoas menosprezam. E eu já vi, por exemplo, professores falando que um TDAH nível grave consegue ser mais desestabilizador, assim, consegue ser mais desestruturante do que um TEA nível 1. Só para você ter uma ideia do nível de gravidade, né? É muito pesado, assim, o nível de desorganização da vida. Então, eu já vi os dois, né, voltando. E o adulto que foi diagnosticado e tratou, ele se sente mais acolhido por si mesmo, pelas pessoas, porque ele sabe comunicar as suas dificuldades, né? E sabe Sim. respeitar os seus limites antes de tudo. Eu quero que o fulano entenda, e você entende? Então, eu lido muito com adultos que não aceitam. Nossa, eu não quero aceitar que eu tenho. Enquanto ele não passa por essa etapa do luto, né, de perder o seu lugar de neurotípico e ir para o neurotípico, perder, né, entre aspas, se adaptar a ser neurotípico, ele fica ali tentando se adaptar ao mundo que não é para ele, né? A estratégias que não são para ele, tá? Então eu vejo muito isso, essa diferença e faz total efeito, assim. É tanto que às vezes esses adultos nem chegam para mim, porque eles já estão bem regulados, né? Eles já aprenderam a manejar bem, né?
Mais difícil. Tem uma pergunta que é, beleza, a gente citou aqui critérios que podem diagnosticar, que podem fazer alguém ser diagnosticado com TDAH e, enfim, DSM e tal. E imagino que a pessoa ali pode ser que ela comece a desconfiar, mas quando é que a gente, como é que a gente faz para realmente ter certeza de que alguém realmente tem TDAH? Porque uma coisa é, eu tenho um conjunto de sinais e sintomas, mesmo que isso venha da minha vida inteira, como a gente começou a conversar aqui, mas como é que eu faço para ter certeza de que aquilo é um TDAH ou não é, sei lá, um TEA, possivelmente, já que os dois são muito confundidos, às vezes também a gente pode falar disso. Mas como é que eu faço para ter certeza? Qual é o profissional que eu consulto? Que tipo de teste ou que exame eu faço para poder confirmar que eu tenho TDAH? Pronto, assim, primeiro é importante excluir outras condições neurológicas, né? Para poder diagnosticar. Isso é o primeiro passo. Não está em uso de substâncias ou um quadro, um transtorno psicótico, né? Um quadro psicótico. Quem pode diagnosticar? O psiquiatra, o psicólogo e o neuropsicólogo, que é o psicólogo com uma especialidade. E, óbvio, capacitados, né? São esses os profissionais que vão fazer. Porque eu adoro quando o paciente faz uma avaliação neuropsicológica para diagnosticar e complementar. Porque lá eu vou ter um check-up cognitivo, eu vou entender quais são as funções cognitivas que precisam de mais atenção, me dá mais direcionamento no consultório. Ele vai entender mais sobre si, às vezes tem aspectos da personalidade que pesam mais nos sintomas, né? Então, em síntese, são esses os profissionais, tá? Se você acha que você tem, eu cumpro os critérios de desatenção e hiperatividade, calma. É importante entender o que as outras pessoas percebem de você até os 12 anos, lembrando disso, né? Então, se você não tem relatos, os dados de hoje não valem, somente os de hoje, tá? Então, é mais ou menos por aí. Não sei se respondi. Sim. Bem, você faz o diagnóstico ali, né? E como você falou, fazendo um acompanhamento com um neuropsicológico, né? Você consegue ter mais informações para poder até prever um tratamento, onde é que você vai mexer ali, né? Digamos, com o paciente, em que parte você deve dar mais atenção. E quanto a esse tratamento, o que é que você consegue fazer para tratar um TDAH? O que geralmente a gente tem de tratamento com embasamento científico, algo que realmente funcione para as pessoas com TDAH? Porque eu imagino que, assim, eu imagino não, né? Eu sei que existem diversos tratamentos. Até quando a gente entra no curso de psicologia, existem diversas psicologias, digamos, né? Vários autores, vários pensadores que seguem uma linha teórica, e não só na faculdade, mas enfim, existem milhares de coisas que a gente conhece, mas eu queria saber o que a gente consegue tratar um TDAH, né? Pode ser perguntar o que você utiliza hoje e que traz resultados, que realmente os pacientes veem a melhora e você vê o progresso acontecer. Olha, a gente não tem um único protocolo, né? Uma única estratégia, como, por exemplo, o ABA hoje, ele é mais direcionado para o TEA. Sim. Óbvio, tem outras formas, mas existem evidências mais robustas, né? Há evidências mais fortes da TCC, sim, da terapia cognitivo-comportamental, mas a gente traz outros protocolos. Por exemplo, eu tenho um protocolo chamado Master Your ADAD, né? Que é de manejo do quadro. Tem protocolos para disfunção executiva, né? A pessoa com dificuldades predominantes em planejamento, motivação, controle inibitório, impulsividade, resolução de problemas. A gente tem protocolos que se direcionam mais ao tratamento de desregulação emocional, impulsividade, assim, técnicas, né, específicas. Mas o que vai direcionar de fato é a demanda. Eu vou adaptar o plano de ação a partir do que o paciente traz. Eu trabalho com a TCC, então sempre a gente vai ter mesclado as dificuldades, as crenças que impactam. Então eu tenho todas as ferramentas para fazer o que eu tenho que fazer, mas as minhas crenças emperram e não deixam as coisas fluírem. Então nós trabalhamos bastante os pensamentos que surgem durante a execução de um relatório, durante a execução de um ensaio, de um artigo, de um TCC, né? Acompanhei vários pacientes já em processo de finalização de residência, de TCC, em que vinham muitas as crenças, né?
ativadas a partir disso e a gente precisava ali intervir. Gerenciamento de tempo faço muito, né? Eu costumo dizer que para o TDAH ele tem que ter relógios por todos os lados, né? Já que existe uma desorganização quanto ao tempo, né? Sim. Cerebral, tá? Planejamento adaptado, gerenciamento de raiva, gerenciamento de hábitos de sono também, né? A gente bate muito nessa tecla. De alimentação também, né? Alimentos com mais açúcar, mais carboidrato, assim, que tem um pico mais alto de energia, depois tende a piorar, tá? Tem pacientes que precisam, inclusive, de ambientes mais neutros, porque cada um dos objetos da sala se tornam distratores, né? Então, hoje tem até arquitetura voltada para pessoas com TEA e TDAH, né? Alguns profissionais que já atuam nisso, promovendo um ambiente mais adaptado, mais clean, mais minimalista para esse grupo. Você tinha falado antes sobre uma dificuldade em iniciar a tarefa também, né? Então a gente falou duas coisas aqui, que foi uma dificuldade em iniciar a tarefa e uma dificuldade em se manter atento e motivado a uma tarefa prolongada. E aí eu queria saber como é que funciona o manejo disso, já que eu tenho a dificuldade de fazer o paciente começar, mas eu também tenho a dificuldade de manter ele engajado na tarefa. Isso. Então, como é que funciona o planejamento para que esse paciente realmente inicie aquilo, né, de acordo com os valores dele, de acordo com aquilo que ele quer para a vida dele, para o que vai fazer bem, e se mantenha engajado, o que geralmente se faz ali com o paciente? Olha, para inicialização, a gente prepara tudo, né? O horário que vai começar, o que você vai fazer, onde você vai fazer e mais. O que você pode falar para você se você estiver querendo adiar aquilo, né? Então, a gente cria várias coisas que vão servir como incentivo para que ele faça. Tem alguém que você pode conversar e pedir para ela te lembrar, né, daquela tarefa. Agora, o mais importante está aqui. Não subestimar, não flexibilizar a regra. Porque se ele faz uma vez, ele não vai querer fazer, ele vai perder o crédito naquela estratégia que a gente construiu, entende? Então, depois que ele deixa de fazer, ele não vai mais querer se engajar. Perde a graça, perde a motivação. Então, muito disso tá, vamos fazer aqui um contrato entre nós dois de que você vai fazer. Então, a gente cria várias coisas assim para deixar ele bem amparado. Se ele vai para cá, ele tem essa estratégia. Se ele vai para cá, ele lembra do nosso contrato. Se ele vai para cá, ele lembra da sensação boa de terminar essa tarefa até as 3 da tarde. Entende? Então, a gente cria todo um ambiente propício para que isso aconteça. E olha que eu não falei de outra dificuldade, que às vezes o paciente esquece que está fazendo aquilo e se despreza porque esqueceu. Ou seja, uma das dificuldades muito grandes é o paciente com TDAH sair do automático, entendeu? Eu tô aqui no Instagram, eu esqueci que eu estava fazendo uma tarefa e fui embora, né? Ou seja, ativar as funções executivas é uma dificuldade muito grande. Então, a gente, às vezes, dependendo O que seriam essas funções executivas? É tudo aquilo que eu direciono para executar algo. Planejamento, o que eu tenho que fazer, como eu faço. É tudo que te tira do automático. Por exemplo, eu tô aqui no Instagram, eu não tô fazendo muito. Bom, agora eu tenho que varrer a casa, né? Planejamento, onde é que tá a vassoura, por onde eu começo, né? Então, todo esse recrutamento de funções que te levam a executar uma coisa, a gente fala que tem as funções executivas embutidas. Então, eu estava aqui fazendo meu relatório, peguei o celular, entrei no automático, esqueci onde eu estava, esqueci. Ai, nossa, agora eu não tenho mais energia para voltar, né? Mas onde eu estava, eu nem sei. Então, começa um monte de obstáculos para aquilo. Tem uma coisa que eu já ouvi falar que é tipo, eu não sei se tá certo, que tu me falou agora, porque tem o modo padrão, né? O modo padrão é tipo esse no automático, a gente fica no dia a dia. É, esse mesmo. E aí o executivo é quando tu se coloca pra fazer uma tarefa que tu não faz usualmente. É exatamente isso. Tu ter que recrutar coisas que o teu automático não requer. Mexer no WhatsApp é fácil, tu vai só recebendo informações no Instagram, TikTok e por aí vai, né? Vocês aí da geração Z, enfim.
Então, tu tem que recrutar, tu tem que sair daquele automático, que é isso mesmo, modo default, modo padrão. Sim, isso aí é mais coisa da neurociência, né? Que traz. Exato, entendeu? Então, é muito difícil. Às vezes, a gente coloca um timer, tem até um timer de treino, que a gente bota toda hora, ele lembra de você fazer o que você estava fazendo. Então, lembrei, estava fazendo aqui uma coisa, opa, lembrei, entendeu? Então, às vezes, a gente usa dependendo do paciente. Sim. Bacana. Tem alguma coisa que você falou aqui que me ficou, e aí eu queria te perguntar, que é sobre níveis. Você me falou que tem um leve, um moderado e um grave. Eu queria te perguntar o que que muda de um para o outro, assim, quais as características de um para o outro, o que que classifica um como leve, como grave, como moderado. Sim, entendi. Olha, depende muito do nível de prejuízo no dia a dia, na funcionalidade, porque existem as áreas que vão ser prejudicadas. Vai ter um prejuízo leve na área social. Até se fala em contradições de que um leve não é detectável, né? Vai ser o moderado a grave. O grave é aquele bem disfuncional, né? Que tem prejuízos marcantes no trabalho, chega muito atrasado frequentemente. Vamos supor que seja assim, porque é difícil precisar. O moderado vai ser aquele que às vezes atrasa, mas que tenta ali manter uma constância, né? Custa muito para ele, mas ele consegue. Tá? Então, o peso vai ser o quanto isso afeta as áreas de vida da pessoa e o quanto afeta essa qualidade de vida, essa funcionalidade. A gente tem especificadores mais assim, mais marcados no DSM, né? Eu não estou com eles aqui, a gente sempre consulta, né? Mas tem essas duas classificações, assim, que são mais marcadas mesmo, né? Tem a ver com o dia a dia, né? O quanto isso requer, o quanto isso exige e quanto você se organiza ou não. Ô Elba, e esse nível de prejuízo também, né, que você falou, né, que é o que classifica ali talvez como moderado, grave. Eu tenho uma pergunta e queria que tu explicasse um pouco sobre, que é, provavelmente esse nível grave, esse nível de prejuízo mais acentuado em outras áreas da vida, ele requer de alguns TDAHs o uso de medicação, né? Já que a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento também, um transtorno neurológico. Isso. Eu já ouvi casos em que pessoas tiveram que tomar medicação. E às vezes as pessoas tomam medicação até por conta, né? Que é algo que não tem que acontecer. Exato. Eu queria que você me falasse o que que esses medicamentos acabam fazendo no cérebro do TDAH e o que acontece com alguém que não tem um transtorno, mas que acaba tomando ali para um desempenho. Então, digamos, eu sou vou fazer um concurso, ou então sou um estudante de psicologia aqui, digamos, eu e o Pablo, e aí a gente está querendo desempenho. Então a gente vai tomar, sei lá, Ritalina, eu acho que o Ou pessoal seja, toma, deu uma né? lição de moral pra quem tá pensando em fazer isso. Exatamente. Então, o efeito pode ser o contrário, né? Porque quem precisa, ele vai ter só o que ele necessita. Se os níveis estão disfuncionais, ele vai te dar o que tu precisa para funcionar bem. Então, tem essa disfunção metabólica, ou seja, disfuncionar a produção de noradrenalina e dopamina, né? Que são os mais destacados. E a medicação equilibra esses níveis, fazendo o cérebro funcionar mais adequadamente, né? O córtex frontal funcionar bem e assim por diante. Para uma pessoa que não tem, ele pode ter um aceleramento maior, um estado de alerta maior, já que ele já tinha dopamina suficiente, noradrenalina suficiente. Com mais disso, ele vai ficar mais, talvez mais intenso, com menos foco, né? Porque ele sai do nível necessário e vai para o nível que ele realmente não precisaria. Então, pode aumentar a ansiedade também. Eu já vi muitos casos assim, não consegue dormir porque tomou uma quantidade excessiva ou uma quantidade que para uma pessoa com TDAH seria quase imperceptível, né? Regularia ali, mas deixaria ela normal e se sente muito mal, se sente muito acelerada e daí vira um ciclo, né? E é uma anfetamina, né? Isso pode ter um prejuízo aí cerebral. Não recomendamos. Todo TDAH, ele precisa de medicação ou alguns casos só a psicoterapia ali consegue contornar a situação? Alguns casos não precisam. É muito específico, assim, é como no TEA, é muito variado, né? Sei que tu trabalha com TEA, não é isso? Sim. Então, é muito variado, assim, os quadros, né? Tem um TDAH, se eu colocasse 10 pessoas com TDAH, todas seriam muito diferentes uma da outra. Então, o processo
de medicação, de prescrição da medicação, né, pelos psiquiatras, vai muito da avaliação de cada caso, né? Por exemplo, a pessoa com a predominância desatenta, ela tende a ter mais baixa energia, né? Se sente cansada com tudo. Costuma ser pacientes que, em geral, desculpa, precisam dessa medicação para auxiliar, tá? Mas varia muito, porque tem pacientes que tomam e se sentem mais ansiosos. Aí a gente precisa trabalhar primeiro essa ansiedade. Tem outros que não se adaptam, realmente vão funcionar bem só com a psicoterapia, tá? Então é bem variado. O que que na psicoterapia, o que que geralmente é trabalhado para que, fora do espaço terapêutico, esses pacientes com TDAH, eles consigam desenvolver, assim, tu falou de TCC, terapia cognitivo comportamental, e a TCC, ela trabalha muito nessa de futuramente dar alta ao paciente, né? Digamos, Exato. tornar o paciente o seu próprio terapeuta, entre aspas, né? Que a gente sabe que não é Exato. exatamente isso. Sim. Mas, e aí eu perguntaria o que que geralmente acontece dentro do setting terapêutico para que depois o paciente fora dele consiga trabalhar essas questões por conta própria. Então, que hábitos ali ele consegue manter na rotina dele para que ele consiga desenvolver, mesmo não estando no espaço terapêutico. Todos, eu vou usar aquela velha resposta do psicólogo, depende, né? Depende de cada quadro. Mas eu costumo dizer que a gente leva para a sala da terapia uma caixa vazia de ferramentas que a gente vai preenchendo. E essas ferramentas são atemporais. Você sempre vai poder recorrer a elas, né? Então, por exemplo, eu estou muito acelerado, eu não consigo fazer nada. A gente tem técnicas de meditação para você conseguir regular melhor essas emoções, se colocar melhor no momento presente e se conectar com a tua atividade logo em seguida. Porque se tu tá numa frequência, numa agitação, aquela atividade de leitura não combina com a tua agitação interna, com o teu momento presente. Então a gente precisa equiparar, né? Então, temos técnicas e técnicas. Eu não consigo. Por onde eu começo? Bom, faz um brainstorm, coloca tudo que tu tem que fazer e depois coloca em ordem por onde começa. Tá, mas eu botei, não sei como começar. Vamos colocar o tempo de cada atividade que você vai precisar fazer, né? Vou precisar de meia hora para lavar a louça, meia hora de leitura, isso, entende? Então a gente vai no passo a passo, né? Às vezes o paciente vai e a gente começa do próprio dia. Hoje, o que é que você precisa fazer para terminar o teu dia melhor? Ou terminar o teu dia se sentindo mais eficaz. Então a gente trabalha muito essa ideia da autoeficácia. Essa capacidade de me perceber como alguém capaz de fazer, concluir alguma coisa. Porque isso é muito afetado. E a autoeficácia é um dos pilares da autoestima. Se eu não percebo que eu sou eficaz, eu não acredito em mim. Aí afeta o autoconceito, né? Enfim, então é um pouco nessa direção, depende muito, né? Eu tô me sentindo muito ansiosa. O que que você pode fazer? Avalia seus pensamentos. O que que você está pensando? O que que aconteceu? Né? Que horas começou? O que que você pode fazer para melhorar essa ansiedade? Bom, a gente primeiro trabalha o pensamento alternativo, o pensamento racional, e depois vamos ver o que que sobra, né? Fiz, não melhorei. Bom, vamos trabalhar então alguma técnica de visualização. A gente tem algumas técnicas que eu uso com os pacientes e indico para eles em casa, né? Então, tudo que a gente faz lá, eles levam para casa também. Às vezes é uma ativação de uma emoção que não está conectada ao momento presente, né? Às vezes ativa um gatilho que tem a ver com a minha história e isso está afetando minha capacidade de concentração ou de qualquer coisa para aquele momento, entende? Então é bem variado, né? Exercícios físicos a gente não abre mão, né? Então tem que ter ali uma rotina também de atividade física. Isso é base, assim, sono, atividade física, alimentação. Sem isso, eu sempre digo assim, ó, você veio porque você quis, mas você sabe que depende de você primeiro dar esses primeiros passos, né? Eu vou estar sempre lá, pronta para auxiliar e receber, mas a gente precisa realmente que o paciente faça a sua parte. Essa parte da autoeficácia e essa parte do paciente visualizar, eu vejo muito, aparenta ser bem presente, né? Já que ele não consegue, às vezes, sentir essa autoeficácia no momento,
talvez projetar essa autoeficácia no futuro faz com que ele engaje na tarefa, né? Ajuda. Isso é muito utilizado, né? Muitas vezes ajuda. Agora, se é um paciente, por exemplo, deprimido, né, que já vem com uma depressão há um tempo, nossa, é muito difícil. Essa ativação a gente consegue quando o paciente está bem engajado, né? Porque a gente precisa relembrar, às vezes ele não tem essa memória recente de uma autoeficácia. Mas são os desafios aí da nossa rotina, né? O TDAH, ele tem alguma característica mais específica, assim, em relação a outros transtornos? Porque, como a gente já comentou antes, às vezes os transtornos, eles se atravessam. E aí fazer um diagnóstico diferencial fica um pouco difícil. Então, como eu já tinha comentado antes, as pessoas às vezes confundem muito o TDAH com o TEA. E aí, o que que há de diferente, pelo menos, vamos deixar aqui, pelo menos desses dois transtornos, para que as pessoas saibam, bom, isso aqui não é TDAH, isso aqui é um TEA, ou vice-versa. Porque o TEA, não vou dizer que surgiu ultimamente, mas assim, deu um boom de diagnósticos, de pessoas falando na internet, e aí às vezes pode não ser realmente um TEA, pode ser um TDAH. Sim. Então, o que que diferenciaria esses dois para que as pessoas se conscientizassem mais de que há uma diferença e de que pode não ser um TEA, pode ser um TDAH? Sim, então, por exemplo, no caso do TDAH e o TEA nas relações com pares, em ambos existe um pouco de isolamento, né? Geralmente os pares rejeitam TDAH por ser diferente, por ser um pouco atrapalhado, ou tem muito essa questão. Mas não existe, por exemplo, no TEA, uma desatenção excessiva, como existiria no TDAH. Apesar de os dois andarem muito juntos, tá? É muito comum. Quem tem TDAH, quem tem TEA tem uma prevalência maior de ter TDAH e vice-versa, né? Costumam estar juntos, assim, não vou falar o que é antes ou depois, porque ambos são do neurodesenvolvimento, tá? Mas existe uma alta comorbidade. Então, esse padrão persistente de desatenção e hiperatividade está mais presente no TDAH, acho que isso é um marcador muito importante. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos pares, como eu estava comentando, a dificuldade de relacionamento interpessoal não vai ser porque eu não consigo ler os sinais sociais, né? Vai ser porque eu me distraio, por exemplo, muito com o mundo externo ou com o mundo interno, né? Se ela consegue se organizar melhor, ela consegue ter mais conexão, né? Com os pares, ou não sabe ler as emoções, né? Não tem a teoria da mente, não é bem desenvolvida, não é isso. Apesar de que no TDAH também existe, né? Tá? Mas tem um pouco mais dessa característica, tá? Da distração, ou de não conseguir ouvir muito o colega e por isso acaba tendo uma desconexão. Tem essas esquisitices que também estão presentes no TDAH e que geram um pouco dessa rejeição, né? Mas por isso, aí vamos lá. Você falou outro? O TEA, eu acho que você comentou algum outro? Não, eu Foi foquei o mais TEA, né? no TEA e no TDAH, Isso. porque se a gente fosse falar de todos aqui, acaba que a gente vai ficar até amanhã. Verdade. Mas assim, Tem só mais existe algum um. outro que é mais próximo também, o pessoal confunde muito? Transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar. Também são confundidos porque existe déficit na atenção, existe déficit nas funções executivas, tem a parte de desregulação emocional. Bom, sobre o TEA tem mais uma coisa, o comportamento repetitivo, né? No TDAH pode até existir uma agitação, mas ela não é repetitiva, né? A pessoa é agitada no todo, né? No borderline a gente tem uma ativação emocional muito grande. Se essa ativação for muito alta, muito relacionada à rejeição, por mais que exista uma disforia sensível à rejeição no TDAH, ela não pode ser tão marcada e tão incapacitante, tá? Ela existe, mas ela não é tão destacada. Se for, pode ter uma comorbidade ou o quadro ser mais bem explicado pelo transtorno de personalidade borderline. No caso do transtorno de personalidade, o transtorno bipolar, pode existir uma desatenção maior no quadro depressivo, né? Mas na mania ou na hipomania, eles tendem a durar mais. No TDAH, essa oscilação é diária, tá? Não é tão marcada como no transtorno bipolar. Sim, entendi.
Agora, pra gente finalizar com as perguntas do pessoal, A né? gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí vocês que mandaram, vamos responder agora algumas das perguntas que foram feitas. Inclusive, agradeço o pessoal que interage com a gente lá no Instagram. Continuem sempre mandando perguntas para os convidados que a gente, como vocês vão ver agora, a gente responde as perguntas de vocês aqui. A primeira pergunta foi do Lucas. Aí ele falou: falem sobre desmistificar estigmas da vida com TDAH. Não é somente falta de atenção. A gente comentou um pouquinho sobre isso, mas pode falar um pouco mais, né? Exato, a gente falou que não é só isso, existe a dificuldade no gerenciamento de tempo, no planejamento, na organização, né, de serem pessoas muito desorganizadas, às vezes que ficam ali muito dispersas quando estão em uma conversa, se for predominantemente desatento, né? Essa dispersão, né? Não é só eu tenho dificuldade de focar, tenho dificuldade na minha atenção sustentada, tá longe de ser só isso. Tem a desregulação emocional também que está presente, né? Como a gente falou, é muito maior do que só a desatenção e a gente tem muito desse estigma mesmo ainda. Também porque a sociedade propicia, né? Às vezes a gente tá tão acostumado com um vídeo curto. Ah, não tenho agenda. Ah, dormir mais. Aí o dia todo fica cansado porque era final de semana. E final de semana só desregula. Exato. Acontece sempre. E autodiagnóstico também, né? Também. Aquele Exato. 25. Descubra se você tem TDAH em um minuto. É verdade. Aí eu nem sei, porque eu não tô mais com o TikTok, não sei qual é essa Geralmente vídeo, não. costuma ser só o critério A, assim, só o critério de atenção e hiperatividade que não cumpre todos, né? O Gabriel Cutrim, inclusive saudades. Você vai voltar aqui, não vai demorar muito. Ele falou: é possível ver TDAH sem ser só pela via dos manuais? É possível entender como modo de existir? Bom, os manuais, eles descrevem o TDAH mais no sentido técnico, né? Focado em critérios que são clínicos e nos déficits. Mas, assim, o que eu diria é que eles são úteis, sim, para padronizar, porém, eles não conseguem abarcar toda a experiência existencial de uma pessoa que vive com TDAH. Então, a pessoa com TDAH, ela tem um fluxo de emoções, de atenção, de energia diferente, é singular. Ela tem uma relação diferente com o tempo, é mais fragmentada, né? Ela tem uma sensibilidade maior para estímulos, para ideias, para emoções, que tanto vai ser uma potência quanto vai ser uma vulnerabilidade. E ela tem um jeito realmente de experimentar a vida que é diferente das outras pessoas. Então, eu não sou a favor da gente romantizar, mas eu sou a favor, sim, da gente pensar em um jeito singular de viver, né? Porque é um cérebro diferente, é um cérebro que precisa de adaptações, mas é o seu jeito de existir. TDAH não tem cura. Então, aceitar, trabalhar essa forma diferente de existir faz todo sentido. Gostei muito da pergunta dele, mas é exatamente nessa direção. Não dá para abarcar toda a complexidade humana aí, né? A gente vai mais para o olhar de tratamento, né? De resolver o que precisa resolver para ele ter mais, para esse jeito de existir ser mais fluido, mais espontâneo. Teve, para finalizar, mais um. Teve um anônimo que conversou comigo, né? A pessoa não gostaria de se identificar, mas ele me falou que ele tem TDAH, porém ele se sente bem. No entanto, ele nunca fez tratamento, né? Para o transtorno. Se sente bem, porém nunca fez tratamento. E aí, quando eu comentei, ele pegou e me comunicou que gostaria de saber, perguntar para você, quais seriam então os benefícios a mais que ele poderia ter, já que ele nunca fez tratamento, né? Ele não sabe o que pode melhorar ali na vida. Provavelmente isso necessitaria de uma pesquisa, né? Imagino eu. Mas o que poderia ser feito ali que ajudasse na vida dessa pessoa? De novo, depende, porque se a vida dele tá ok, se ele não tá tendo prejuízos em nenhuma área, ele tá muito bem adaptado, né? Ele tá funcional, ele tá adaptado. Eu diria que é mais um dado que ele tem consigo para entender as estratégias que ele adapta, mas é como se ele já tivesse isso automatizado ali na vida dele, que é o objetivo, né? Que a gente, uma vez que eu vou começar algo ou fazer ou pensar, eu já sei que eu tenho que usar determinadas estratégias e nosso cérebro é assim, quanto mais eu uso, mais repito, mais isso se automatiza. No caso dele, se ele não percebe nada, talvez ele não precise desse acompanhamento medicamentoso ou em psicoterapia. Ele tá ótimo, assim, eu diria que ele é uma das exceções e que bom, né?
Isso é... Você falando que talvez não precisasse, me veio a pergunta. É possível que alguém busque o tratamento, né? Eu sei que isso é possível em alguns transtornos, mas nunca me perguntei sobre o TDAH. É possível que alguém busque o tratamento estando bem e aí acabe desregulando ao invés de melhorar mais ainda? Digamos assim? Depende de novo, porque às vezes eu já recebi casos assim. Bom, eu quero me conhecer melhor. Então a gente vai entender aspectos de personalidade, entender que funções cognitivas ela pode ter ali alguma dificuldade, né? No consultório eu não faço avaliação neuropsicológica, mas eu aplico alguns testes para entender quando precisa eu encaminho, porque eu foco mais no tratamento, né? Mas entender a personalidade, compreender valores, forças de caráter, né, ali da psicologia positiva, entender seus esquemas. A gente aprofunda bastante esquemas, crenças, né? A gente aprofunda um pouco assim no meu entendimento, quem eu sou, né, os meus anseios, os meus valores, o meu jeito de pensar. Então, isso ajuda bastante, assim, faz você se posicionar melhor, né, a partir de quem você é. Bom, a terapia faz você pensar muito, né? Se pensar muito for um problema para você, aí depende também. Mas eu acredito muito que quanto mais você sai do automático e se avalia melhor, óbvio, na medida certa, as coisas só melhoram. Você se torna mais consciente. Pessoas mais conscientes são mais fáceis de se relacionar, não é verdade? É isso. Elba, a gente iniciou um movimento nos últimos episódios, até esqueci de te comunicar, que é sobre livros da área que a gente Aham. debate aqui na mesa. Então eu queria te perguntar, né, tanto para estudantes quanto para profissionais, para pessoas interessadas no assunto, né? Você pode ir dizendo, esse aqui é Aham. mais para estudante, esse aqui é mais para interessados no assunto, sobre livros para tratar do assunto Uhum. TDAH. Uhum. Então, o que que você tem de indicação? Pode ser um, dois, três, enfim, sinta-se à vontade aí para indicar Sim. alguma literatura para quem está interessada no tema. Sim, certo. Olha, assim, eu não lembro o nome do autor, mas tem um livro para pacientes que é No Mundo da Lua. Ele é bem legal para pacientes com TDAH, tá? Tem outros também que tem um que é Eu Domino Meu TDAH. Acho que é assim o termo. Eu posso indicar alguns depois, né? Eu tenho uma lista, Que só não bem. lembro de cabeça. Mas esse No Mundo da Lua, ele é um livro bem adequado para pacientes e eu tenho bastante bons feedbacks sobre ele, tá? Ele traz ali uma explicação sobre o transtorno, sobre como lidar. Exato, como o cérebro funciona e bem aplicado para pacientes mesmo. De uma forma simples, né? Que dê pra entender. Sim, exato. Tem também para profissionais psicoterapia para TDAH. Tem um livro, ele tem uma capa branca. Gente, sou muito ruim de nomes, tá? Mas eu posso te mandar. Certo. Você divulga lá no teu perfil. Certo. Se você está vendo isso por um corte, provavelmente vai estar aparecendo todos na tela no momento em que a gente for falando. Mas, enfim, acho que a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Psicotalk. Esse foi o 10º episódio. E queria perguntar para Elba onde é que o pessoal pode te achar, enfim, Instagram, onde é que o pessoal consegue entrar em contato contigo caso queira te buscar para psicoterapia ou então para te acompanhar mesmo nas redes sociais. Pronto, tem o site, www.elbasapsi.com. Tem meu Instagram, que é elbasapsi, @elbasapsi. Vai ser um prazer receber você lá, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, interagir. Serão todos bem-vindos. Certo. Pablo, suas considerações finais. No caso, agradecendo, né, todo mundo que acompanhou até agora, então agradecido principalmente ao público, a Elba que aceitou o nosso convite, veio aqui principalmente debater sobre TDAH. E é isso. Enfim, Elba, queria te agradecer aí pela sua presença, tá? A gente conversou e eu aprendi muita coisa que eu ainda não sabia, né? Mesmo a gente estudando ali, às vezes a gente Bom. acaba perdendo alguns detalhes importantes e aí você me esclareceu muita coisa, tanto quanto sobre o transtorno, também quanto questão de tratamento, né? O que é feito ali. Enfim, queria agradecer a sua presença, obrigado a você que nos assistiu até aqui e queria te dar a oportunidade também de fazer as considerações finais. Gente, muito obrigada. Eu amo falar sobre TDAH e qualquer espaço para mim é muito precioso e eu adorei estar com vocês porque vocês, como estudantes agora, né, e futuros profissionais, já estão construindo um momento tão precioso para abordar temas tão instigantes, enfim, e conectar com a gente, né? A gente gosta disso. E muito obrigada, foi maravilhoso. Eu gostei de estar aqui.
Sim, exatamente. E agradecer também, no caso, e até fazer um aviso pro pessoal, porque, por exemplo, assim, no YouTube é importante você se inscrever também, deixar o like. E uma coisa importante também comentar. Comenta quem você imagina que conhece aqui, até de São Luís do Maranhão, ou até de fora, né? Vai que, né? Seria Verdade. interessante trazer aqui também para que a gente possa debater uns assuntos diferentes, não necessariamente da psicologia, mas também da área da saúde. Então, deixa a sua consideração no comentário também, porque o engajamento ajuda a gente também. A comunidade engajada vai ajudar aqui no YouTube principalmente, a entregar o vídeo para mais gente. É isso, vocês ouviram o Pablo. Curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal do Psicotalk para isso estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. Comenta aí a sua história, se você conhece alguém com TDAH, se esse podcast te ajudou e deixe o seu relato aí para que a gente possa estar lendo e respondendo vocês no comentário. É sempre um prazer recebê-los aqui e esse foi o 10º episódio do Psicotalk Podcast com a nossa convidada Elba Sá. A gente agradece a oportunidade de estar mais uma vez aqui e pela presença de vocês. E é isso, valeu, até a próxima.